Pronto, faltava a imprensa contar essa história pra você. Mas é pra isso que existe o Paulo Figueiredo Show, pra destruir a narrativa da mídia militante. É por isso que eles não querem que eu fale, por isso que eles me censuram, me tiram do ar, tentam me empurrar pra debaixo do tapete, me chama de blogueiro, tenta me desqualificar. Aliás, tem gente que tenta me desqualificar também dentro da mídia independente, mas aí é por inveja. É outra história. A maioria mesmo da mídia tradicional é porque eu destruo a narrativa deles. E eu tô aqui pra isso, eu repito. Eu não sou assessor de imprensa de traficante. Porque sim, hoje a mídia tá desesperada pra parar o Flávio Bolsonaro. E o Lula não para de procurar sarna pra se coçar, hein? Olha só o que ele disse nessa quarta-feira. Lula volta a atacar Rubio e o chama de latino-americano frustrado. A fala se deu em uma reunião no Planalto nesta quarta-feira, dia 3. Em ocasião anterior, o petista Lula já havia dito que o secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não gostava do Brasil. Esse é o Lula. E é claro que o governo americano não consegue ver o Brasil como um país amigável. E é impossível ter negociação assim. Ah, Paulo, você está dizendo que o governo americano não vê o Brasil como amigável? Ora, o chefe da diplomacia americana, número 1, que tem enorme confiança do presidente Trump, é o secretário Marco Rubio. Marco Rubio, por um acaso, estava hoje em uma audiência no Congresso americano falando sobre os países não amigáveis, e ele incluiu o Brasil. Bota a fala do Marco Rubio aí pra gente rapidinho, Gabriel. Hemisphere, a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst. Prestem atenção. Ele fala de Cuba, Nicarágua, Cuba e Venezuela, onde eles têm desafios, e aí vai para o Brasil. Claro, e é claro, o Brasil, aí ele fala, embora eles estejam em meio de um ciclo eleitoral, ou seja, mas de repente lá o Flávio vai ganhar. E a Colômbia também, que também o El Tigre vai botar o candidato do Petro para fora. Problematic, but generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Então o que ele está falando? Que Colômbia e Brasil já hoje em dia que há um problema com Nicarágua, Cuba e Venezuela que eles já estão resolvendo. Então Cuba eles também estão resolvendo. Teremos Nicarágua. A Colômbia, está claro que a direita vai ganhar a eleição na Colômbia, pelo menos ao que tudo indica. E no Brasil, será o meu amigo Flávio. E o que o Rubio está dizendo é, o nosso continente inteiro será aliado e caminhará na mesma direção. A esquerda está implodindo na América do Sul. Se vocês viram o resultado na eleição na Colômbia, é muito importante, tá? Eu não vou conseguir falar de Colômbia hoje, mas eu só quero que vocês peguem peçam ao Grok, é o ChatGPT, sei lá, a inteligência artificial que vocês preferirem. O ChatGPT tá muito ruim, mas peçam ao Grok. Perguntem para eles o que diziam as enquestas, as pesquisas na Colômbia e o que aconteceu, qual foi o resultado final. A terceira via supervalorizada acabou com 6%. O candidato da direita, da verdadeira direita, que eles chamam de extrema direita, né? O El Tigre, terminou com uma votação quase 10 pontos acima do que ele teria, e o candidato do Petro terminou com 3 pontos abaixo do candidato da esquerda. Então, as pesquisas, de novo, subvalorizaram a direita e supervalorizaram a esquerda e a terceira via. E esse é o fato. O fato é que a esquerda está demolida na América Latina. Em o quê? 1 ano e meio de governo Trump? 1 ano e meio de gestão do Marco Rubio, que hoje é extremamente cotado para ser o sucessor do Trump? Para desespero do Lula, Marco Rubio tem enorme possibilidade de ser o sucessor do Trump. Se não for o Rubio, tá tudo certo, é o J.D. Vance, a gente encontrou com ele também, é ótimo.
Sabe qual é o problema do Lula com o Rubio? É que o Rubio sabe quem é o Lula. E o Lula sabe que ele sabe. O Rubio sabe o que a esquerda faz com a América Latina porque ele é de uma família cubana. E é por isso que o Lula está aí hoje xingando o secretário de Estado americano. Xingando. Lula está no meio de uma crise xingando o secretário de Estado americano. Bota o vídeo aí, por favor, do Lula falando do Marco Rubio hoje. Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é Os vídeos não começam do início. o tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina. Departamento dos Estados. Ele falou isso mesmo? Não. Que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti... Puta merda, cara, esse cara é presidente do Brasil, velho. Olha o nível, olha a vergonha. O chefe do Departamento dos Estados. Porra, eu não posso ver essas coisas no ar, cara. Mas o que diz o chefe do Departamento dos Estados? América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos. Inimigo mortal de Cuba, ele é cubano. E que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Lula xingou o Flávio, pediu a cabeça do Flávio e agora resolve partir para ofensa contra o homem-chefe da diplomacia americana. E é por isso que a gente está na merda diplomática que a gente está. Em meio a uma crise com os Estados Unidos, qual é a solução desse homem, desse gênio da diplomacia? Partir para a ofensa contra o homem mais poderoso da diplomacia americana. É meio que a antidiplomacia, né? É óbvio. Duas coisas são óbvias. Primeiro, é óbvio que isso vai dar errado. É óbvio que isso é contraproducente. Paulo, teremos tarifas contra o Brasil? Eu falo, olha, até outubro eu continuo dizendo que temos 99% de chance de não termos tarifa contra o Brasil e vocês me cobrem. Podem me cobrar. Estou dizendo 99% de chance porque o Trump pode decidir da cabeça dele. Eu acho que não. Temos 99% de chance de até outubro não termos nenhuma tarifa contra o Brasil. E depois de outubro? Ora, se o Flávio ganhar, a chance de termos tarifa ao Brasil, de não termos tarifa com o Brasil, é de 100%. Não haverá tarifa contra o Brasil. E se o Lula ganhar, eu diria que a chance é de 99% de termos tarifa contra o Brasil. Eu falei isso para a repórter do Valor Econômico, ela, mas Paulo, isso não pode ser visto como interferência na eleição brasileira? Aí eu respondi assim, só por um mongoloide. Porque é óbvio que os Estados Unidos vão ajustar a sua política externa de acordo com quem lidera os determinados países. A política externa para o governo Flávio é uma, para o governo Lula é outra. Para o governo Flávio é um governo que quer investimento americano, quer acordo comercial, o governo Lula quer que os Estados Unidos se explodam, quer entregar o Brasil para a China. Ora, o Brasil tem que ter os Estados Unidos tem que ter a mesma política externa nos dois casos? É evidente que não. Se você acha que ajustar a sua própria política externa é interferência eleitoral, você é um mongoloide. Mas o que eu posso dizer é que no meio dessa crise, o Lula xinga Flávio, pede a morte do Flávio, o Lula xinga o Rubio, eu volto a dizer, o Lula está descontrolado. É óbvio que tarifa, e o que foi o que nós dissemos lá, que tarifa não é solução para lado nenhum. Nós já nos colocamos como tarifa antes, se você assiste o Paulo Figueiredo Show sabe que as tarifas foram decisão do Trump e que nós nos colocamos contra as tarifas e tentamos reduzir as tarifas, e permanecemos na mesma posição contra a tarifa. Nesse momento ela é ruim para o americano, o Trump sabe disso, não vai virar tarifa inclusive por interesse do Trump, ela é inflação para o consumidor americano, é a barreira para o exportador brasileiro, ninguém vai ganhar com isso. A solução está onde? Está na negociação, não está em xingar o Marco Rubio. Negociação o Flávio vai ganhar e a equipe dele, durante a transição, vai começar a trabalhar num acordo. Com técnica, com proposta concreta, com respeito mútuo, com gente que entende como os Estados Unidos funciona e gente que entende como o Brasil funciona. E é aí que está o problema do Lula, que perdeu a credibilidade junto às autoridades americanas. Ora, fica defendendo bandido, fica xingando o Marco Rubio, fica xingando o Trump, óbvio que não tem credibilidade. Mas não só isso,
Pegou o Brasil no azul, está entregando terra arrasada. São contas públicas devastadas, os juros em níveis criminosos, as famílias com um endividamento gigantesco, maior déficit público da história, maior dívida pública da história. E aí não tem como uma pessoa dessa sentar na mesa de negociação para resolver o problema com ninguém. Agora, é claro que eu não vou esperar, que era o certo, que os políticos tivessem responsabilidade com esse momento, que as autoridades tivessem responsabilidade, ou até que a imprensa tivesse responsabilidade. Eu acho que o que deveria fazer o jornalismo é explicar ao público o que está acontecendo, a real dimensão das coisas, em vez de ficar causando pânico para dar dividendo político ao Lula. Porque quando você coloca o que eu coloquei aqui, não tem tarifa, não virão tarifas até outubro, o que aconteceu foi uma investigação burocrática e o Lula é o grande responsável por tudo que aconteceu em relação ao Brasil. Isso está inserido dentro de um contexto que afeta mais de 70 países. Pronto, faltava a imprensa contar essa história para você. Mas é para isso que existe o Paulo Figueiredo Show, para destruir a narrativa da mídia militante. E é por isso que eles não querem que eu fale, é por isso que eles me censuram, me tiram do ar, tentam me empurrar para debaixo do tapete, me chama de blogueiro, tenta me desqualificar. Aliás, tem gente que tenta me desqualificar também dentro da mídia independente, mas aí é por inveja. É outra história. A maioria mesmo da mídia tradicional é porque eu destruo a narrativa deles. E eu tô aqui para isso, eu repito. Eu não sou assessor de imprensa de traficante. Porque sim, hoje a mídia tá desesperada para parar o Flávio Bolsonaro. Esse cara que o Lula diz que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina, que não gosta de Cuba. Esse cara fez mais por nós do que o próprio Lula, né? Isso é triste. O secretário de Estado americano fez mais pelo povo brasileiro do que o presidente do Brasil. Isso fala muito sobre a nossa democracia. Vocês viram, com certeza, né, que no dia 28 de maio o Rubio designou o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas globais especialmente designados, que são os SDGT. E com efeito, né, Special Designated Global Terrorists, né? E com efeito a partir do dia 5 de junho, essa semana, eles serão inclusos na lista das organizações terroristas estrangeiras, FTOs. Eles já constam, inclusive, no site do OFAC. Basicamente, eles designaram, então qual é a diferença? Né? Eles colocaram primeiro numa lista que tem o efeito financeiro, a SDGT ligada diretamente ao Tesouro dos Estados Unidos e vai servir para sufocar os meios financeiros, a gente vai falar disso, bem contra transações do tráfico e etc. E a segunda lista, essa que eu citei, que é da FTO, Organização Terrorista Estrangeira, essa é um pacote mais pesado porque ela busca consequências criminais e migratórias, né? Então, por exemplo, ela torna crime você fornecer apoio material aos designados, ela afeta vistos de entrada aos Estados Unidos, deportações contra pessoas que colaboraram com essas organizações. E isso, obviamente, é para todas as pessoas do planeta Terra. Eu estava conversando aqui com o nosso grupo que trata de segurança pública, inclusive com o nosso querido Ramage, que isso é uma notícia maravilhosa para quem está querendo combater não só o narco, mas como o terrorismo internacional. O que foi absolutamente assim, eu não vou dizer chocante, mas enojante, foi o grau que a assessoria de imprensa do tráfico agiu para defender os criminosos, né? E não estou falando só da imprensa, mas também da classe política, a própria reação do Partido dos Trabalhadores, inclusive desse que é o nosso camisa 10, que é o Lula. Eu sempre falo para vocês, nosso plano sempre tem dois alicerces. Primeiro, que o Alexandre sempre dobraria a aposta. Segundo, que o Lula sempre faria merda. E até agora a gente está com 100% de aproveitamento. O Alexandre dobrou a aposta sempre e o Lula sempre fez merda. Fez merda agora pedindo a morte do Flávio Bolsonaro, algo que eu espero que a internet não perdoe, embora a imprensa vá perdoar e passar a mãozinha na cabeça dele.
Mas antes de entrar na fala pró-Lula, pró-tráfico, né, ele e essas mesmas pessoas que hoje estão falando que o primeiro comando da capital e o comando vermelho não são terroristas, a gente tem que lembrar que essas são pessoas que chamavam, só para um recap aqui, lembrar que essas são pessoas que chamavam as velhinhas com Bíblia, terço na mão e batom de terrorista. Lembrem-se disso. Mas, segundo o nosso plano de que o Lula sempre ia fazer merda, eu estava dizendo, ele subiu num palanque e começou a falar coisas como estar triste e decepcionado com a decisão de um tal de Marco Rubio, que hoje a gente descobriu que é o chefe do Departamento dos Estados. Um tal de Marco Rubio disse que os nossos criminosos aqui são terroristas. Os nossos. Eu queria uma música romântica. A gente deixa na produção da próxima vez uma música romântica. O governo federal também, não dá para dizer que foi o calor do momento, porque o governo federal também emitiu uma nota assumindo, primeiramente, que o PCC e o Comando Vermelho praticam terrorismo, dizendo que a soberania vai estar em jogo e que essa decisão pode afetar o sistema financeiro e até o PIX. E assim, o governo Lula, o Lula fala merda, a SECOM, etc, tudo isso é normal. O que realmente sempre me enoja, porque, eu sou um jornalista, eu sempre quis ser jornalista, eu acho que há bons jornalistas no Brasil, uns 2 ou 3, mas me enoja ver a imprensa como serviçal do Lula e do crime, numa tentativa desesperada de reverter os fatos e endossar essa nota do governo. E dá pra gente fazer aqui um pequeno apanhado da quantidade de merda que os nossos jornalistas falaram nesses últimos dias. Primeiro, os jornais dispararam a publicar informações que a soberania nacional estaria em risco, com fundamento em especialistas. Vejam aqui as notícias. O Globo. Para especialistas, classificação de PCC e Comando Vermelho como terrorista pelos Estados Unidos pode oferecer risco à soberania nacional. CNN. Classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas divide polícias. Outra CNN. Classificação dos Estados Unidos sobre PCC e CV ameaça a soberania, diz Lewandowski, aquele que estava na folha de pagamento do Vorcaro enquanto trabalhava no governo. Esse sim, que o pessoal esquece, não pediu investimento para filme não, estava trabalhando no governo e na folha de pagamento do Vorcaro. O Infomani publicou também que PCC terrorista pode abrir brecha para ação militar dos Estados Unidos no Brasil, alerta promotor. E o curioso é que esse Lincoln Gakia, que foi chamado em todos os locais, é o grande especialista consultado pela mídia, dizendo a maior autoridade sobre o PCC, não tem autocrítica nenhuma, né? Porque o PCC e o Comando Vermelho só crescem, o cara está há 20 anos cuidando disso, então, o cara que mais falhou miseravelmente no seu trabalho, não consigo imaginar nenhum outro. Agora, sei lá, por que falhou, né? Aí você vai pesquisar um pouco sobre o rapaz, o Lincoln Gakia, e vai descobrir que ele é autor de livro. Com quem? Com Valfrido Vardi. Quem é Valfrido Vardi? Valfrido Vardi era advogado do Daniel Vorcaro. Quem mais é Valfrido Vardi? Valfrido Vardi é o segundo maior diretor do Diretório Nacional do PT. É, inclusive, o dono da ONG Clima e Soberania, que faz a conexão entre o PT e as Forças Armadas. É dele, a ONG é dele. Seguindo a matéria aqui da CNN, que diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou nesta quarta-feira, dia 3, a criticar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, o petista chamou o Rubio de latino-americano frustrado. Em ocasião anterior, o chefe do executivo havia dito que Rubio não gostava do Brasil. Aliado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Rubio é filho de imigrantes cubanos que foram para os Estados Unidos em 1956.
É, Lula, se prepara porque o Marco Rubio vai ser uma pedra no seu sapato. É isso. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like e até breve.